Olá, esse é o segundo vídeo desse canal, né? O primeiro que eu fiz, no caso, está em fase de teste ainda, né? Ficou até um pouco engraçado, com alguns erros, contando o nervosismo, né? Mas aos poucos vamos acertando, tá? Esse vídeo vai ser no caso do Demolidor, tá? Ele vai falar sobre o arco Um Novo Começo. No caso, a história desse arco é, foi escrita por Mark Waid. Ela vem dar um novo rumo à história do Demolidor, que antes foi feito, quem redigia era o Bendis, né? Então, e o outro agora, o autor não lembro, outro escritor que veio depois do Bendis. Aí depois veio colocar o Mark Waid para dar um novo rumo, para tirar um pouco aquelas histórias mais sombrias, mais densas, né? Dá um ar um pouco mais leve, né? Aqui, ó, nesse primeiro arco, né, que se chama Um Novo Começo, até começa sempre, né, como nova trajetória, colocando um pouco a história do Demolidor, a sua infância, como ele perdeu a visão e adquiriu esses poderes, a morte do pai, que foi um pugilista, não que por problemas com jogos, e a máfia acabou sendo morto, né? Então, o Mark, com esse incumbido de dar um novo rumo, ele começa com a primeira história do Demolidor, que ele vai investigar, vai tentar evitar um atentado, que na verdade não é um atentado, ele descobre que é um sequestro. Que no caso usa até o Mancha, que é um arqui-inimigo, né, um vilão do Homem-Aranha, está nessa história. Ele começa a lutar com esse Mancha, né? Aí tenta usar alguma forma para tentar entender o que ocorreu. Como é o caso, esse suposto sequestro, era um casamento de mafiosos, vamos dizer que está tendo dívidas, né? Então ocorre esse problema. Ele luta com o Mancha, vence o Mancha, impede que uma garotinha seja sequestrada, que até ele, como essa história está sendo só uma introdução, né, do novo arco, ele na luta com o Mancha, ele pega a noiva, dá um beijo na noiva e tal, dá até um ar cômico, lembra até um pouco Homem-Aranha. É bem interessante. O, Essa é o primeiro, no caso, a primeira história, que é da introdução. Sendo que durante as outras histórias, o Demolidor já tem um passado. No caso, é revelado sua identidade do Matt Murdock como Demolidor. Então ele luta contra isso. No caso, ele percebe no julgamento que ele advoga na segunda história, na verdade, ele vai advogar um comerciante que ele está sendo ele foi acusando os policiais de violência, né? Mas no julgamento o próprio juiz não aceita o Matt Murdock como advogado, já que tem essa história como demolidor, então ele perde totalmente sua credibilidade. É algumas coisas uns fatores que esse arco mostra. Mas uma coisa interessante que eu achei nessas histórias é que você não espera aquela violência, aquela luta, aquele sangue, nem assim, tira um pouco até o rei do crime de jogado. Então você espera uma coisa mais tranquila. Nesse segundo arco, nessa segunda história, desculpa, que ele está defendendo esse comerciante da acusação da agressão dos policiais,
ele usa totalmente sua profissão, a inteligência, o artifício de advogado para tentar investigar, né? Fica uma coisa mais investigativa. Tem a luta aqui com o Capitão América, que também é uma situação de julgamento. É interessante essas histórias. Não é aquela coisa de só luta, só sangue. Então, esse é o primeiro arco, né? Eu devo passar nos próximos vídeos outros arcos. O que chama interessante nessa história, como eu falei anteriormente, a violência ela não é tão presente. Mas há cenas de lutas, mas o que chama atenção aqui é a trama, que em volta da história. Por exemplo, no caso do Matt Murdock, toda a cidade sabe que ele é o Demolidor, mesmo ele negando. Alguns jornais publicaram sobre a sua real identidade, então isso ficou sendo questionado. No primeiro julgamento, na segunda história, que ele tenta defender um comerciante que acusa dos policiais de agressão, ele acaba sendo expulso, não podendo mais ajudar o seu cliente, né? Defender seu cliente, por sua imagem ser associada com o Demolidor. Então ele começa a investigar o porquê ele não pode mais advogar e descobre que tem uma trama envolvendo esse comerciante, que ele faliu porque ele ficou internado por um tempo, então ele teve que puxar sua estadia no hospital, além de medicamento e outras coisas, ficou sem grana, então ele preferiu processar o Estado, que com dinheiro ele ia comprar um prédio, né, que pertencia à família dele. Só que aí que a história começa começa a envolver. Por que Matt Murdock descobre que vários advogados foram aliciados para não defender essa causa, que parece uma causa fácil. Inclusive a promotoria pública está envolvida, o juiz está envolvido. É interessante essa história. Nessa história quem aparece é o Garra Sônica, também tem a história do Capitão América. Essa é bem interessante, essa história. São 11 publicações, 11 HQs, né? Eu não tenho todas comigo aqui. Número 2. São 3, 4, 5, a 6, 7, a 8, na verdade são 11, né? Tava faltando mais algumas, tá faltando, no caso eu não tenho a 9, a 10, eu tenho a 11ª que fecha esse arco. Esse foi o segundo vídeo. Aos poucos vou acertando. O intuito é falar sobre as HQs sem uma pretensão, falar do que eu leio, coisas novas também, de 2025, as mensais que estão por vir. E é isso.